Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. Meu nome é Letícia, eu vou estou acompanhando vocês no conteúdo de genética. Esse já é o nosso terceiro encontro. Caso você não tenha assistido os outros dois, estão gravados também. Você pode assistir e voltar, né? Não tem uma ordem certa, mas você pode acessar novamente no horário que você puder, de acordo com o seu tempo. O importante é estudar. A nossa dinâmica aqui eu vou trazer algumas questões do Enem e depois eu vou trazer os conteúdos necessários para a gente responder essas questões. Então, primeira coisa que a gente tem para a gente fazer uma boa prova do Enem é se concentrar no enunciado. O Enem se caracteriza por questões com enunciado muito grande, então, igual essa questão de 2018. No entanto, tem que ter paciência para ler, porque no próprio enunciado já traz boas explicações, né? Boas dicas para você resolver as questões. Então, vamos ler junto. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética, observando algumas características de plantas de ervilhas, como a produção de sementes lisas, que é uma característica dominante, ou rugosa, recessiva, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipos, de plantas híbridas, resultante de cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. Então, a gente nem vai ler agora as opções, porque eu quero entrar no conteúdo que a gente precisa. Além do enunciado, os conteúdos prévios que são necessários para resolver essa questão. Então, primeiramente, apresentar quem foi Mendel. Mendel, né, Gregor Mendel, ele viveu na Áustria entre 1822 e 1884. Ele era um monge botânico e hoje em dia ele é considerado como o pai da genética. Mas na época o trabalho dele não foi reconhecido e ficou esquecido por décadas. Então, se você tem um trabalho, né, se você faz alguma coisa que você acha que você não é reconhecido o suficiente, não desanime. Continue fazendo o seu melhor, porque pode ser que você tenha uma grande contribuição ainda para fazer para a sociedade. E o objetivo dele era compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra. Então, o Mendel queria saber como as características, né? Como aquilo que a gente passa de uma geração para outra. E essa preocupação, gente, ela é da humanidade desde sempre. Quando nós começamos, os seres humanos, a sermos, né, agricultores, a começar a domesticar os animais, a gente começou a selecionar características que nos interessavam. Então, por exemplo, quando a gente começou a domesticar os bovinos, a gente queria produzir vaca leiteira, por exemplo. Então, a gente começou a observar uma vaca que tinha uma boa produção de leite e, olha, eu quero ter novilhas, né, que os filhotes dessa vaca também tenham boas produções de leite. Então, você separa aquela vaca que tem uma boa produção e tenta passar aquela característica para a bezerra, né, para o filhote dela. Se você tem uma planta que tem uma folha grande, uma boa produção de milho, por exemplo, você vai replantar aquela semente para que você tenha aquela produção. Então, a gente faz isso há milhares de anos, mas nem sempre a gente sabe como fazer isso. É um melhoramento genético clássico, a gente já faz isso na domesticação dos animais e das plantas, mas
lá em 1800, né, mais ou menos 1850, que Mendel tentou explicar isso através dos trabalhos dele com ervilha. Então, observa que aqui são ervilhas lisas, uma vagem lisa, a vagem é aqui, né, essa caixinha que envolve a ervilha, e geralmente a gente só encontra essa ervilha em lata, né? Mas ele usou essa planta como planta modelo, planta de estudo. Por quê? Era uma planta de fácil cultivo, um desenvolvimento rápido, produzia muitas sementes, o que ajuda, né, a dar uma robustez. O trabalho dele estatisticamente, matematicamente, ficou muito forte. É uma planta de ciclo rápido de cultivo, reprodutivo muito rápido, logo da flor, logo da semente, logo a gente planta a semente, cresce, é muito rápido. E ele conseguia fazer a autopolinização. A flor consegue ser polinizada pela própria pessoa. Então, ela tem essa capacidade de autofecundação. Com isso, Mendel separou uma planta e ainda ocupa um pequeno espaço, um canteiro pequeno gera uma grande quantidade de sementes. E ainda dá para comer, né? O que é interessante também. Então, ele conseguiu fazer os trabalhos dele e publicou esses trabalhos com ervilhas. Mas ele não só observou a cor da ervilha, ele observa a textura, lisa ou rugosa, a cor, amarela ou verde, aquela que a gente viu no slide anterior, era verde, a flor, roxa, né, que é púrpura, um roxo muito forte, ou branca, a formato da vagem, lisa ou ondulada, a cor da vagem, verde ou amarela, aonde sai a flor, a posição da flor, se a flor sai na lateral ou se a flor sai na parte de cima, terminal, a altura da planta, se é uma planta baixa ou se é uma planta alta. Então, Mendel observou 7 características das ervilhas e 7 características bem contrastantes: amarelo ou verde, lisa ou rugosa, roxo ou branco, alto ou baixo, coisas fáceis dele descrever, fáceis de observar. Então, o que ele fez? Ele pega uma planta, por exemplo, essa aqui de flor púrpura, e faz a autopolinização. Então, ele pega o grão de pólen, que é correspondente à parte masculina da flor, e faz a fecundação lá no gineceu, parte feminina da planta. Então, ele faz a autopolinização. Então, ele só obtém flores púrpuras. Faz o mesmo com a flor branca, só obtém flor branca. Quando ele só obtém flor branca, ele chama essa geração de geração P, geração parental. E aí ele faz o cruzamento entre elas. Pega as flores brancas e cruza com as flores roxas. A primeira geração de filhos, geração filial 1, a F1, todas as plantas filiais 1 saíram púrpuras, nenhuma branca. Então ele pega todas essas plantas púrpuras e faz novamente a polinização. Aqui ele faz a polinização cruzada entre elas mesmas. E aí na geração filial 2, ele observa a proporção de 3 flores roxas para uma flor branca. Então, sempre que ele observou, fez esses cruzamentos várias vezes. Sempre observava essa proporção. 3 flores púrpuras para uma flor branca. Repetiu isso para todas aquelas 7 características. Vagem amarela, vagem verde, vagem lisa, vagem constrita, né, com dobrinhas, flor baixa, planta baixa, planta alta, e sempre tinha essa mesma proporção. Aquela característica que sumia na geração filial 1, ela reaparecia, mas sempre em menor proporção, nessa proporção de 3 para 1 na geração filial 2. Então, primeiro, né, vamos de novo ver o experimento de Mendel. Primeiro, ele obtinha linhagens puras. Então, semente amarela, só semente verde.
Então, a geração parental é sempre com plantas puras. Fazia o cruzamento entre elas, entre plantas puras, e tinha a geração filial 1. Na geração filial 1, 100% tinha uma característica única. No caso, entre ervilhas amarelas e ervilhas verdes, 100% da geração filial 1 tinha semente amarela. Faz a autopolinização no terceiro momento. A autopolinização, né? Planta essa semente amarela, gera uma planta que gera a flor e ele faz a autopolinização dessa flor. Então, plantando só ervilha amarela, gera a flor, faz a autopolinização e quando ele vai observar as vagens, as sementes aparecem nessa proporção, 3 para amarelas para uma verde. 75% de plantas com ervilhas amarelas para 25% de plantas para ervilhas verdes. Sempre a proporção 3 para 1, aquela mesma que ele observou para a cor da flor. O mesmo para aqui, né, a cor da ervilha, mesmo que a gente viu na frente. Só a geração parental pura, só produzindo ervilha verde. Geração parental pura, só produzindo ervilha amarela. Cruzou elas. A geração filial 1, todo mundo produziu só a semente amarela. Quando cruzou, né, plantou, germinou, deu flor, cruzou e a geração filial 2 apareceu sempre naquela proporção. 3 daquela característica que aparecia na filial 1 para uma daquela que tinha sumido. Ela volta, mas sempre na proporção de 3 para 1. 75% da característica dominante para uma ou para 25% da característica recessiva. De novo. E aí a gente vai dar o símbolo. Aquela característica que é a recessiva, que é a que some, aqui no caso a que some é a verde. Então a gente vai representar geneticamente com uma letra Vzinho, que é o verde. Então, ó, Vzinho é o genótipo, é o gen. Então, essa semente verde, ela é recessiva, Vzinho. Na geração parental, porque é a geração pura. A amarela, ela é dominante, homozigoto dominante. Então, ela é Vzão. A recessiva é homozigoto recessiva, Vzinho. Quando faz o cruzamento, a geração filial 1 é híbrida. Ela só tem o Vzão e o Vzinho. Então, ela é sempre híbrida. Porque essa flor aqui, a semente verde, quando ela gera a flor, ela só vai ter gen Vzinho. Essa aqui só tem o gen para o Vzão. Então, a geração filial 1 é sempre híbrida. Quando faz a autofecundação da geração filial 1, a gente tem essa proporção. Uma homozigoto dominante, Vzão, duas híbridas, Vzinho, para uma duplo recessivo, Vzinho. Então, a gente tem 1/4 de Vzinho e 75% da amarela. Isso é o nosso fenótipo, aquilo que a gente está vendo. 3 amarelas para uma verde, 75 amarelas para 25 verde. Então, 3/4 amarela para 1/4 verde. Lembra, genótipo é a constituição genética. Fenótipo é aquilo que a gente vê, como aquele genótipo é expresso. De novo, uma planta amarela é homozigoto dominante, Vzão. A planta recessiva a gente representa como Vzinho. Então, são plantas puras. Quando a primeira geração, que é a geração filial 1,
que é a planta híbrida, todo mundo é Vzão, Vzinho. Então, é todo mundo heterozigoto. Quando a gente vai para a geração filial 2, onde que houve a autofecundação dessas híbridas aqui, a gente tem uma Vzão, homozigoto dominante, duas Vzão, homozigoto heterozigoto, para uma Vzinho. Então, 3 amarelas para uma verde. Então, 3 dominantes para uma recessiva. De novo, se a gente for observar isso em termos moleculares, a gente vê o fenótipo. O fenótipo da flor roxa ou da semente amarela, ele pode ser azão, os dois genes, né, que recebeu tanto da mãe quanto do pai nos cromossomos, ele pode ter recebido os dois dominantes. Ele pode ter recebido um dominante e um recessivo, mas o dominante manda no recessivo, então a flor vai aparecer com fenótipo roxo. Ou se ele receber os dois recessivos, a planta aparece com fenótipo branco. Então, o homozigoto, ele pode ser azão, dominante, ou azinho, recessivo. O heterozigoto tem o azão e o azinho, mas como o azão é o dominante, a gente vê aquela característica do dominante. Então, vamos voltar para a nossa questão. Agora que a gente já sabe algumas informações. De novo, Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética, observando algumas características da planta da ervilha. Então, já falou, a semente lisa é a dominante. Então, já marquei aqui. Vocês podem riscar lá na sua prova. Ou a rugosa, que é a recessiva. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Então, é um par de alelos. Então, recebeu lá o parzinho, o cromossomo da mãe e o cromossomo do pai. O alelo da mãe e o alelo do pai. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que é o fenótipo, das plantas híbridas. Então, as plantas híbridas são as heterozigotas, resultantes dos cruzamentos das linhagens puras, que é aquela F1, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão de fatores, idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. Lembra que Mendel cruzou os parentais, que eram sempre puros, e obteve na F1 todo mundo híbrido. Então, ele obteve apenas a característica dominante. Quando ele obtém a F2, que ele obtém sempre 3 dominantes para um recessivo. Então, ele vê, quando é híbrido, o híbrido, a gente tem o fenótipo dominante, que produz apenas semente lisa. O híbrido, o fenótipo dominante, que produz semente lisa e rugosa. A linhagem pura, o fenótipo dominante, produz apenas semente lisa. A linhagem pura, o fenótipo recessivo, produz semente lisa e rugosa. A linhagem pura, o fenótipo recessivo, produz apenas semente rugosa. Por que é a letra B? Porque a gente sabe que a híbrida, que é o fenótipo dominante, quando vai para F2, a híbrida produziu semente lisa e semente rugosa. Então, embora na F1 a gente tenha visto todo mundo com a característica dominante, que era a semente lisa, o que permite que Mendel prove que as características são passadas é que na F2 volta a ter a característica recessiva, que é a característica rugosa. Então, é isso que permite Mendel responder a questão, que as características, mesmo que elas sumam numa geração, elas reaparecem. Mesmo que elas sejam recessivas, elas são passadas de geração em geração. É uma questão que ficou
um pouco confusa, eu confesso, porque fica meio difícil saber o que eles querem com a questão, mas o que corroborar muitas vezes pode dificultar o vocabulário, mas corroborar quer dizer confirmar. Então, a autofecundação que fornece dados para confirmar a ideia de transmissão dos fatores idealizadas por Mendel é que plantas híbridas com fenótipo dominantes, que é a geração F1, quando cruzadas, produzem sementes lisas e rugosas, que é a geração F2. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. De 2021. A deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada ao gene do cromossomo 10. Os pais do paciente podem não saber que são portadores do gene da doença até o nascimento do primeiro filho afetado, quando ambos os progenitores são portadores. Existe uma chance em 4 de seu bebê possa nascer com a doença. Então, pergunta-se como que é a característica dessa doença. Recessiva, dominante, codominante? Vamos lembrar o que a gente precisa de saber. Então, aqui a gente tem 2 cromossomos com os genes. Aqui a gente tem o gene Azão, o gene A, e aqui a gente tem o gene B. Se a gente recebe, né, então o cromossomo que a gente recebeu da mãe, cromossomo que a gente recebeu do pai. São cromossomos homólogos, é o mesmo cromossomo com os mesmos genes. Mas se a gente recebe as 2 cópias idênticas, e as 2 cópias são dominantes, que a gente representou, tá vendo, com a letra maiúscula, azão, a gente fala que é homozigoto dominante, os 2 azão. Então, as 2 cópias são 2 alelos daquele gene idênticos, dominantes. Se a gente recebe aqui para o gene B, 2 cópias diferentes. Da mãe, eu recebi o dominante. Do pai, eu recebi o recessivo. Eu vou falar que esse indivíduo é o heterozigoto, que é o híbrido, o que Mendel chamou de híbrido. A gente, hoje em dia, já chama de heterozigoto. Então, o que o Mendel chamou de linhagem pura é o homozigoto. O que nós chamamos e que ele chamou de híbrido é o heterozigoto. Então, o heterozigoto tem o Bzão, que é o dominante, e o Bzinho, que é o recessivo. Como o dominante é o que aparece, ele carrega o recessivo sem que apareça aquela característica. Então, por exemplo, dominante, ele se sobrepõe sobre o recessivo. Então, esse formato de orelha, onde que ela se funde bem aqui na base, é dominante. Se uma pessoa se casa e o outro pai, né, o outro progenitor, vamos supor que o pai tem esse formato de orelha e a mãe tem esse formato de orelha, onde que o lóbulo encaixa dando esse pendentezinho, se esses 2 se casam, esse aqui é o formato recessivo. Então, o filho vai ter esse formato dominante. A não ser que o pai seja heterozigoto. E aí a gente vai ter aquela mesma proporção. Então, para que tenha essa característica aqui, recessiva, a gente precisa de 2 cópias em homozigose recessiva. Para que tenha essa característica aqui, só precisa de aparecer 1, porque é uma característica dominante. E aí, para a gente resolver isso, muitas vezes a gente pode fazer um quadrinho chamado quadrinho de Punnett. Então, pensa que o homem, se o homem ele é homozigoto recessivo, ele só produz espermatozoides carregando aqueles genes para homozigoto recessivo, Azinho, Azinho. Se a mulher é heterozigota, ela só produz espermatozoide, um carregando o azão, o outro carregando o azinho. Então, esse quadro, ele faz possibilidades de cruzamentos. Então, ó, se tem um ovócito azão e se junta com o espermatozoide azinho, gera um indivíduo para aquele gene carregando o cromossomo azão-azinho, com o alelo para aquele gene azão-azinho. Se essa mulher produz o gameta azinho e o homem também o gameta azinho, ela está levando
para aquele cromossomo com aquele gene, os alelos azinho, azinho. E o mesmo para os outros gametas. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de cruzamento teste. Cruzar um indivíduo que é híbrido, que é heterozigoto, com um indivíduo que é recessivo, homozigoto recessivo. E aí a gente sempre vai ter a proporção de 50% com a característica dominante e 50% com a característica recessiva. Então, quando a gente quer saber se o indivíduo realmente é heterozigoto, a gente vai fazer o cruzamento teste. Então, esse é o quadro de Punnett. Se os dois indivíduos forem heterozigoto, que é o caso lá do F1 do Mendel, vai ter essa proporção de fenotípica, né? De 3 dominantes para 1 recessivo. Então, de 25% recessivo para 75% dominante. Mas, na verdade, 25% ou 1 em 4, né? 1/4 vai ser homozigoto dominante, metade heterozigoto e 1/4 homozigoto recessivo. Mas como esses três aqui a gente vai ver o mesmo fenótipo, a gente fala 75% dominante, 25% recessivo. Então, a primeira lei de Mendel, tá vendo lá aquele cruzamento de novo? A ervilha aqui no caso, a rugosa é a recessiva e a lisa é a dominante. Geração parental é pura. Então, ó, a rugosa só gera gameta rugoso. A lisa a lisa só gera gameta lisa. A rugosa só gera gameta rugoso. Então, a geração F1 é sempre híbrida. Mas a geração F1 pode gerar os dois gametas. Então, sempre aparece aquela proporção. 1/4 de homozigoto dominante, metade de heterozigoto e 1/4 de homozigoto recessivo. Fenotipicamente, aquilo que a gente vê, 3 dominantes para 1 recessivo. Então, o enunciado da primeira lei de Mendel quer dizer: cada característica é determinada por 2 genes, alelos, que se separam na formação dos gametas, passando apenas um gene para cada gameta. Então, de novo, cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada um dos gametas. Essa é a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, porque o híbrido forma apenas gametas, né? Porque ele só pode passar a formação dos gametas passando aqueles genes na formação dos gametas. E aqui, de novo, a formação do quadrinho de Punnett. Então, olha lá, ervilhas amarelas, aqui heterozigotas, com um cruzamento com ervilhas verdes, homozigota recessiva. Então, isso aqui é o que a gente chamou de cruzamento teste. A ervilha recessiva só produz gametas recessivos. A ervilha híbrida produz os 2 tipos de gameta. Então, eu vou ter 50% de híbrida, de sementes híbridas, e 50% de sementes recessivas. 50% de sementes heterozigotas, que aqui no caso são amarelas, e 50% de sementes verdes, que aqui no caso são as recessivas. Então, esse aqui é o cruzamento teste, que é quando a gente faz o cruzamento do heterozigoto com o cruzamento do recessivo. Porque às vezes a gente não sabe se aquela planta ela é realmente heterozigota ou se ela é homozigota dominante. Se ela for homozigota dominante, a gente sabe que todo mundo vai ser híbrido, se a gente cruza com um homozigoto recessivo. Se a gente vai ter 50%, a gente vai saber que ela é homozigota, heterozigota. E aí a gente já pode resolver essa questão. Vamos lá, vou chamar aqui, estou colocando de azul o que está no enunciado que ajuda a gente a resolver. Então, a deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária.
Então, a gente já sabe que é passada de pais para filhos. Os pais do paciente podem não saber que são portadores. Então, portadores quer dizer que eles são heterozigotos. Eles estão carregando aquele gene que é recessivo. É um gene dominante, né? Então, ele tem o gene dominante que mascara o gene recessivo. O gene recessivo é o que está carregando a doença. O gene da doença, então, os pais estão levando, mas eles não têm a doença. Até que o primeiro filho nasça e apresente uma doença. Quando ambos os genitores são portadores, ou seja, ambos os genitores são heterozigotos, existe uma chance em 4, aquela proporção. Uma chance em 4 é o 3 para 1. É o 25%, né, é o 1/4 de ser duplo recessivo, que é aquela proporção do Mendel, de 3 para 1. Então, é clássico, é fácil a gente ver que a característica é recessiva. Tudo bem? Então, assim, lembrar do conhecimento, lógico, tem que ter um estudo prévio, mas também ler e parar para pensar. Eu sei que é uma prova difícil, eu sei que exige muita coisa, mas nessa hora, ficou nervoso, toma uma garrafinha, um golinho de água, respira e faz com calma. Vamos para mais uma questão. Olha o tamanho desse enunciado. Mas a questão é simples. A resposta é muito simples, mas o enunciado é terrível. Eu concordo. Considere que existe um gene com 2 alelos. Um dominante, que permite a expressão da cor, e um recessivo, que não permite a expressão da cor. Considere ainda que existe um oceano. Existem 2 ilhas próximas. Queria uma praia, né? Na ilha 1, todos os ratos apresentam uma pelagem branca. Já na ilha 2, todos apresentam a pelagem selvagem, ou seja, uma pelagem que não é branca. Nesse contexto, considere que as consequências de uma atividade vulcânica tenha sido o surgimento de uma ponte entre as 2 ilhas. Então, teve ali um vulcão explodiu e fez uma ponte entre as 2 ilhas, o que permitiu o trânsito dos ratos nas 2 ilhas. Suponha que, com decorrência disso, todos os acasalamentos tenham ocorrido entre os ratos das ilhas diferentes, gerando a geração F1 exclusivamente ratos com a pelagem selvagem. Considera-se que os acasalamentos para a formação da linhagem F2, da geração F2, tenha sido ao acaso. É correto afirmar que a geração será constituída com ratos com a pelagem de... Então, vamos pensar aqui. O que isso está dizendo para a gente? Que, olha só, tinha uma ilha que todos os ratos eram brancos. Então, todo mundo era puro, branco. E tinha uma outra ilha que todos os ratos eram selvagens. Sei lá, cor preta, cor marrom, cor amarela, não sei. Ele falou selvagem, outra cor. Então, isso não parece muito aquela linhagem pura que Mendel estabelecia? Homozigoto recessivo ou homozigoto dominante? Quando os 2 se cruzaram, todo mundo teve a cor selvagem. Então, isso quer dizer, já está me dizendo o quê? Que a cor selvagem mandou na cor branca. Se a cor selvagem mandou na cor branca, a cor selvagem é a dominante. Ok? Quando, de novo, aí todos os selvagens cruzaram entre eles ao acaso. Pelo Mendel, quem reaparece? A cor branca vai aparecer. Mas em que proporção que ela vai aparecer? Então, vamos pensar junto. Todos os ratos selvagens, todos os ratos brancos. Quando eles estavam separados em ilhas, todos os ratos selvagens eram homozigotos dominantes, bezão, bezão. Todos os ratos brancos eram homozigotos recessivos, bezinho, bezinho. Quando apareceu lá a ponte e eles cruzaram entre eles, geração filial 1, todos os filhotes
eram selvagens. Todos nasceram com a pelagem lama preta, híbridos. Quando eles puderam, na geração F2, cruzaram entre eles, todos os selvagens só cruzaram entre eles, todo nasceu nessa proporção. Todos vão nascer numa proporção. Então vamos para o quadro de Punnett. Se todos eram híbridos, então eles produzem gametas Bzão e gameta Bzinho. Cruzou com outro que também é híbrido, ou heterozigoto. Bzão e Bzinho. Ó, Bzão com Bzão, o indivíduo é homozigoto dominante. Bzão com Bzinho com Bzão, heterozigoto. Bzinho, ó, Bzão com Bzinho, heterozigoto. Bzinho com Bzinho, homozigoto recessivo. Então, a proporção é 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo. Essa é a minha proporção dos genes, proporção genotípica. Mas o que eu estou vendo? 3 dominantes para 1 recessivo. Tá vendo esse tracinho aqui? É porque eu não sei se é Bzão ou Bzinho, mas eu sei que é dominante. Então, eu estou vendo 75% preto, né, selvagem, para 25% branco. Proporção 3 para 1. Em 4, 3/4 eram pretos, selvagens, e 1/4 era branco. Então, eu posso voltar lá para o nosso exercício. Vou chamar a atenção aqui para o que eu preciso de saber. Considere que existem 2 alelos, o dominante, que tem a expressão da cor, e o recessivo, que não tem expressão da cor, é branco. Ratos apresentam pelagem branca, então os recessivos são brancos, e os que têm cor, ele chamou de pelagem selvagem. Então, todo mundo era puro porque ficava em ilhas separadas. Quando eles se juntaram, todos, a F1 teve pelagem selvagem. Então, se juntou branco com selvagem, todo mundo teve pelagem selvagem, eu sei que o híbrido, o heterozigoto, é selvagem. Então, o heterozigoto, o dominante, é o selvagem. E aí, quando teve F2 ao acaso, que proporção que aparece? A gente sabe por Mendel que aparece 3 do selvagem para 1 do recessivo. 3 do dominante para 1 do recessivo. Então, a gente tem todo mundo branco, todo mundo selvagem, 50-50. 75 do recessivo para 25 do selvagem? Não. 75 do selvagem para 25 do branco. Então, tá vendo que é muito simples, sabendo, claro, a primeira lei de Mendel. 3 para 1, quando a característica é dominante para recessiva. Mas o enunciado é grande, mas ele te traz muitas respostas. Muito facilita. Você pode anotar, a prova é sua, você só vai entregar o gabarito, anota tudo que você sabe, monta heredograma, faz quadro de Punnett, faz o que você quiser. Mas não se assuste com o tamanho do enunciado, ok? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção e vou deixar esse link do Drive, onde que a gente tem mais texto, né, mais material para estudo, outras questões também, para vocês poderem aprofundar os conhecimentos. Obrigada e até a próxima.